promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas. Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês, rica e poderosamente. Você está no meu canal do apóstolo Josué Claudino Lopes, e desta feita nós vamos fazer algo inédito aqui no meu canal. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo e mandasse para quantas pessoas você puder. Nós temos em nossa igreja a Escola Bíblica Dominical. Nós somos da Igreja Evangélica Fogo Vivo. A nossa sede fica na Avenida 1, esquina com a Rua 12, no número 300, no bairro Mãe Preta, na cidade de Rio Claro. E nós adotamos o material da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E esse trimestre nós estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E nós queremos hoje deixar aqui para vocês a pré-aula da lição número 7, lição de número 7, que tem um tema muito forte. Esse trimestre foi comentado aí pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, e é um trimestre que fala sobre assuntos importantíssimos relacionados à raça humana. E no dia 16, no próximo domingo, vamos falar sobre a queda do ser humano. Esse é o tema. E nós temos aqui no texto áureo um versículo chave, versículo central aqui. Está em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12. A verdade prática diz assim: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Então, você que vai licionar aí, você professor, a leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 3, do 1 até o 17. E o objetivo da lição é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. A lição, ela tem aí alguns tópicos, e nesses tópicos o comentarista vai então trabalhar esse assunto, a queda do homem. Nós vemos também alguns objetivos específicos. O objetivo geral é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano, e temos aí outros objetivos, que é relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina, apresentar a queda como um evento histórico e literal, e pontuar as consequências da queda de Adão. Então, esse é o objetivo. Para você que vai dar a aula, você pode trabalhar em cima desses objetivos aí. O objetivo geral da lição é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Esse é o objetivo geral da aula. Mas nós temos aí outros objetivos correlacionados, que é, por exemplo, o livre-arbítrio, relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina, apresentar a queda como um evento histórico e literal e pontuar as consequências
da queda de Adão. Então, a primeiro aí, né, nós vamos ver uma introdução, mas antes eu quero ler aqui para vocês a interação aqui com o professor. Alguma coisa deu muito errado com a natureza humana. A palavra de Deus diz que isso aconteceu por meio do advento da queda. A doutrina bíblica da queda humana é realista quanto à natureza humana. Ela testemunha a maldade no interior do homem. Essa maldade só pode ser removida por meio de Jesus Cristo. Assim, esse ensinamento é um antídoto para qualquer filosofia ou sistema de pensamento que tenta impor-se, alegando que a natureza humana é boa e agradável. Pelo contrário, a palavra de Deus mostra que o ser humano pode fazer as piores maldades, embora seja capaz de executar empreendimentos maravilhosos. A gente vê, né, construção dos navios, dos grandes edifícios, os engenhos, né, de todo o sistema de engenharia e outras coisas mais maravilhosas que o homem, né, teve a capacidade e tem a capacidade de desenvolver. Primeiro tópico vai falar sobre o livre-arbítrio. E o primeiro parágrafo vai falar o que é o livre-arbítrio. Aí você vai explicar, né, biblicamente o que é o livre-arbítrio. Segundo parágrafo desse primeiro tópico vai falar sobre a soberania divina, né, que é o direito absoluto e restrito e inquestionável que possui Deus, né, sobre toda a criação. Então, essa parte aí, né, a soberania divina, essa ninguém consegue, né, mudar de forma alguma. A responsabilidade humana, né, aqui você que é professor, vai falar sobre o livre-arbítrio e a soberania divina. É mesmo a pessoa tendo livre-arbítrio, mas ela está dentro da soberania divina, então o que Deus determinou, isso vai acontecer e não tem como mudar, né? Entre o livre-arbítrio e a soberania encontra-se a nossa responsabilidade humana. É a síntese desse tópico. Segundo tópico vai falar sobre a queda, um evento histórico e literal. Então aqui nesse segundo tópico, o primeiro parágrafo vai falar sobre a possibilidade da queda, o segundo parágrafo fala sobre a realidade da tentação e o terceiro parágrafo vai falar sobre a historicidade da queda, né? Que é uma coisa real, não é uma fábula, não é uma história, não é nada contado, né, inventado, não, é coisa séria. E a síntese desse tópico, o resumo desse tópico, vai dizer o seguinte: no episódio da queda humana, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Então, né, se tivesse havido uma vigilância, mas o homem preferiu, né, a mulher, o ser humano preferiu pagar para ver, né? E é isso que acontece em muitos casos ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas querem pagar para ver, né? Terceiro tópico, as consequências da queda de Adão. Então vou ler só a introdução, que diz assim: devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos, a consequência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física, né? Então, vemos aí as consequências da rebelião. A consequência do pecado, primeiro, né? Primeiro parágrafo do tópico 3. Segundo parágrafo, a perda da comunhão com Deus. Terceiro parágrafo, a transmissão do pecado à espécie humana. E o quarto, a enfermidade da terra. Então, quarto parágrafo aí. E aí tem o quinto, que é a morte física. Então, a síntese desse tópico vai dizer assim: as consequências do pecado foram a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus e a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Então, nós vemos aí, né, esses três tópicos que trataram aí e que vão tratar. Agora, a conclusão diz assim: 2 fatos marcam a doutrina do homem na Sagrada Escritura: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado
de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer no céu, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanar o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados, conforme aí Apocalipse 13:8. Mas nós vamos ver ainda algum subsídio teológico que tem aí na lição. Tem 2 subsídios teológicos e tem um subsídio pedagógico dentro da lição. E nós vemos aqui como ponto central da lição, né, a queda humana representou a perda do completo domínio do homem sobre a criação. Então a queda resultou nisso, né? Então que Deus abençoe aí os professores que vão, né, licionar. Eu quero só deixar aqui que a revista ela é muito rica e ela tem aí uma leitura diária, né? Nós vamos ver aí na segunda-feira, pode ser lido em casa, né? Quem quiser acompanhar, já ir fazendo, né, uma preparação de terreno, né? A pessoa pode ler na segunda-feira, que fala sobre a história da queda, que está em Gênesis capítulo 3. Na terça-feira, a estratégia de Satanás, segundo aos Coríntios 11:3. Quarta-feira, 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, fala Eva é enganada por Satanás. E quinta-feira, nós vamos ver aí Jó 8:44, o diabo é o pai da mentira. Sexta-feira, Romanos 5, verso 12, Adão, o responsável pela queda. E no sábado, Romanos 6, verso 23, a consequência da queda. Então, uma revista muito boa. Você que ainda não adquiriu a sua, procure uma livraria e compre a sua revista. E boa aula. Espero ter ajudado um pouquinho com os meus comentários. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, né, por assistir os meus vídeos. Se inscreva no meu canal, né, mande para quantas pessoas você puder e que Deus te abençoe em nome de Jesus.